Um pouco mais sobre isso, que a gente passou meio batido nisso. E claro que o Lanterna, que ele quer dizer, e ele cita que ele perdeu, acho que para o Goiás no ano passado, que estava na Lanterna e tal, enfim. É claro que esse Lanterna não é candidato a título. Mas ele quer falar da qualidade que, olha, você perde para o que está em 17º, 6º e tal. E aí ele meio que fala em 12, que eu acho que é o número que ele tem na cabeça. Quantos são candidatos? Começa o campeonato, a gente começa a pensar assim, cita 3, 4... Hoje são 3, né? Hoje são 3. Hoje no Brasil são 3. Não tem mais do que 3 candidatos ao título. Né? Mas nós tínhamos desde o Clube dos 13, a gente tinha uma lista de 13. Temos pelo menos 10 na Série A, pelo menos 10 grandes. Agora, candidatos ao título no Brasil, atualmente, são 3. Não tem mais do que 3. Ninguém além Mas se o Palmeiras perder rendimento, coisa que a gente não acha que vai acontecer, porque todo time vai oscilar, o Palmeiras vai ter uma oscilação também. Aumenta o número. O campeonato fica imprevisível. Se você tirar um dos campeonatos mais imprevisíveis, porque, segundo a linha do professor Calçade, a evolução por demérito dos favoritos. Por demérito dos favoritos. Cair no nível técnico, caindo. Mas se você tirar o Palmeiras dessa briga hoje, com o que está acontecendo com o Flamengo, com o Atlético patinando também... Mas isso acontece em qualquer lugar. Na Espanha, o Atlético de Madrid foi campeão na última temporada. Mas lá são só 2, né? Muito. A gente até... Nós estamos acostumados a mostrar o futebol na Europa, que mudou um pouco, né? Em relação aos treinadores, essa coisa, até porque os times... Está mais acelerado. Muitos deles têm donos, então se o negócio não anda... esses donos demitem os técnicos e isso tem acontecido com maior frequência do que há uma década, tá? no futebol europeu. Mas, então a gente está acostumado a defender a permanência e tal, mas eu notava até nos nossos programas e aqui no Linha de Passe, não dá mais a respeito do Paulo Souza, né? Que o Paulo Souza estava fugindo realmente de qualquer possibilidade de se acreditar que o trabalho pudesse ainda render frutos e por uma série de aspectos que foram discutidos também. Aí o Paulo Souza é mandado embora e vem o Dorival Júnior. Como é que você enxerga essa troca? Sondado no Brasil, na América do Sul, o Brasil só perde para a Bolívia. Em trocas? Em trocas. O Brasil é o 9º. O treinador fica no Brasil, aqui é um exagero, em média, 163 dias, na Bolívia, 162. Então, assim, dos 10 países, nós estamos ali rivalizando com a Bolívia, potente futebol alto boliviano. Nível de gestão. Alto nível de gestão. A Europa acelerou um pouco, mas não é esta loucura, assim, não é um negócio frenético assim. O Paulo Souza, você fala, o Paulo Souza é um mau treinador? Não é. Mas também não deu certo no Flamengo, é óbvio que não deu certo, porque o tempo estava passando, as coisas, elas não é que elas não encaixaram. Com o passar do tempo, eles foram se distanciando. E o encaixe era impossível. E rodada após rodada. Mas aí a gente vai voltar uma conversa aqui atrás. Você tem um elenco muito experiente, um elenco que tem grandes nomes do futebol, que não é só brasileiro, mundial. Felipe Luiz, Davi Luiz, são nomes do futebol mundial. Caríssimo elenco. Caríssimo elenco. Alguns que nitidamente nesse momento não tem condição de jogar e ajudar o Flamengo, mas tem nome, e nome gera interferência, nome gera expectativa. E aí, quando você compara aquele treinador que a gente citou, que tem todo o elenco, por exemplo, Palmeiras, Dudu ameaça... porque foi substituído aos 40 do segundo tempo, ficou bravo. Já dá aquelas... Né? Ele já para e já pensa na vida, vai lá para o canto ali do pensamento, reflexão. E fica ali pensando e volta outro. No Flamengo é possível fazer isso? Qual é o papel do Dorival Júnior com esse elenco tão grandioso, de grandes nomes, de gente assim tão experimentada? Porque ali você vê que o prazo de validade de muitos já passou. É um Flamengo muito diferente daquele, até jogadores que já deixaram a equipe, daqueles que participavam do Flamengo, todo mundo acha que um dia vai voltar a existir, não vai mais. Pode ser até um Flamengo superior, mas aquele Flamengo lá de trás do Jorge Jesus não existe mais. Não é o Dorival e nem o Jorge Jesus queriam mudar isso hoje. Mas como o elenco, como esse treinador vai caminhar nesse elenco que tem assim algumas minas. Se você pisar na mina, explode. É isso que eu vi pro Paulo Souza. E nesses trabalhos que o jogador sabe que o treinador dura muito pouco, ele fica na mão dos jogadores. O Dorival não está vindo para isso. O Dorival foi uma escolha emergencial, tinha que ser rápida, tinha que ser para ontem,
Não dava para ficar, agora vamos procurar mais um português na vida, não dava. Quem tem no Brasil? Dorival. E aí vem o convite, o Dorival ficou 73 dias no Ceará. Teve 11 vitórias, ele fez um bom trabalho. O trabalho dele chamou atenção, falar, é esse, já teve no Flamengo 2 vezes, vem a terceira e vai até o final do ano, emergencialmente, para lidar com uma fase de mata-mata de Libertadores da América. E deixou boa impressão na última passagem? Deixou. Ele é bom técnico. Ele saiu boa impressão, mas foi trocado exatamente quando entrou o Landim. Quando entrou o Landim, botou o Abel. Eles rodaram e pararam onde eles estavam em 2018. E anteriormente, quando queriam reduzir o salário dele pela metade. Então, essa é a terceira passagem. Agora, ele precisa recuperar alguns jogadores, precisa... Vamos ver as atitudes, as escolhas. Talvez ele escolha, a escolha dele seja por um Flamengo muito mais parecido àquele que rendeu, né, trazendo jogadores. Até porque ele gosta daquele tipo de jogo. É isso que vocês querem? Tá bom, e conhece os jogadores. Né? Então aqui, rendam dentro desse modelo que vocês tanto querem. Por isso eu disse que se render. tudo der certo para o Flamengo, se o Flamengo for campeão da Libertadores, ganhar o Mundial, ganhar tudo que puder, eu chego no final do ano e eu faço uma mudança radical no elenco. Porque, nesse momento, a questão não é mais a escolha do técnico simples. A pergunta é o que faltou aos técnicos que substituíram o Jorge Jesus? Quem supre isso? Essa resposta os dirigentes não têm. Eu não tenho também, tá? Porque é uma diferença. Que o Paulo trabalhou mal, acho que isso é indiscutível. Sim. Agora... Eu não sei se trabalhou mal, que não conseguiu, como o Calçado diz, as ideias não tiveram aderência do elenco. Sim. Que o trabalho não surtiu efeito, isso para mim é indiscutível. Agora, que o problema do Flamengo está na dificuldade do ex-técnico em desempenhar o seu trabalho, acho que não é só isso. E está muito claro isso, porque foi de Domi para Rogério, de Rogério para Renato, de Renato para Paulo Souza, e são 4 perfis completamente diferentes. Até de personalidade, de jeito de lidar com os jogadores. Tudo. Jeito de lidar, história, perfil de treino, tudo diferente. E um pouco mais, um pouco menos, mas o Flamengo sempre teve os problemas, né? Até na época do Rogério, porque agora que as coisas estão mais... O tempo vai passando, né? A gente vai distanciando dos fatos, tem-se a impressão de que o trabalho do Rogério era um trabalho muito bom e na época ele era muito criticado. O Flamengo foi campeão brasileiro debaixo de críticas, em um campeonato onde o resumo foi ninguém quis ganhar, o menos pior foi lá e levou que era o Flamengo. Tanto que emblematicamente, se é que existe esse termo... Com derrota. Pro São Paulo no Morumbi. Exatamente. E aí o Calçade fala sobre a mina, né? As minas. O Paulo estava ali tentando desviar das minas, não conseguiu, a mina explodiu. E aí eu acho que a escolha do Dorival passa muito por isso, porque o Dorival é um técnico foi a opção mais simples, né? Eles não iam buscar outro técnico que demorasse para entender onde é que são as minas, eles buscaram um técnico que pudesse fazer algo um pouco mais perto do simples, que é um bom treinador, o Dorival não é mau treinador. O Dorival se dá muito bem com o Gabriel eles foram vice-campeões da Copa do Brasil, campeões paulistas, o Gabriel jogou muito. Com o Thiago Maia, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, Gustavo Henrique ele conhece. E o Diego Alves, com quem ele teve problema, será titular logo no sábado para acabar com esse problema. E aí, não, mas eu acho que isso pode ser interessante, porque ele também tem eu acho que a relação, o episódio Dorival-Diego Alves em 2018, talvez remeta dê à diretoria algum tipo de segurança de que, se tiver que barrar alguém, ele não vai pipocar, ele vai barrar. Sim. Que é um pouco do trabalho que eles querem que faça. Agora, é um contrato de 6 meses. Acaba em dezembro o contrato do Dorival. Mas se ele ouvir isso, ele precisa ter o respaldo também. Sim. Porque se eu falo, vai lá e faça o que é preciso fazer, e depois te largo lá no meio do vestiário isso sozinho. Pode ter acontecido com o Paulo Souza. E aí, você vai dançar também. Acho que com o Dorival não, ele vai... Esse papo do Diego, desculpa, Vini, ele já falou, inclusive, numa entrevista recente aí, num podcast da vida, que não... Ele só tinha treinado uma vez, foi meio história do Paulo Souza ali dos processos. Não, ele ficou chateado, porque ele só tinha treinado. Eu falei para ele, acho arriscado, o César tá no gol há 4, 5 jogos sem sofrer gol, babá. E o Diego não entendeu e tal, e não foi. Eu acho que isso não vai ser problema. Eu acho que ele veio para colocar um pouco de paz nessa gestão de ambiente. A única dúvida que eu tenho, e vou tentar esclarecer para frente, é se o nome do Cuca passou por ali. Se o Cuca chegou a ser consultado. O Cuca não serve para esse elenco do Flamengo. Então, não sei. Diz que tem muita rejeição, mas era o número 1 que estavam falando, né? Você é repórter, conhece bastidores diretamente ali melhor do que eu. Do Cuca eu conheço. O Cuca vai chegar ali, vai arrumar uma confusão de propósito, tá?
Não é que ele vai chacoalhar o elenco, vai fazer uma declaração forte. É tudo que o Flamengo não precisa. Fora o histórico ali de desagrado que tem. O Dorival é mais apaziguador, sem dúvida alguma. E como disse o Zupac, já trabalhou com alguns jogadores que são essenciais. Eu acho que para medida emergencial a diretoria vai bem. Mas ela ainda não tem as respostas do que fazer com o Flamengo. Porque, ouvindo o que os colegas disseram, eu penso como vocês, no final das contas, a questão não é mais o técnico, são os jogadores. Sim. A principal questão. Sim. Porque esses jogadores não estão desconectados da era Jorge Jesus. A gente fala, vai mudar o jeito de jogar. Não estão desconectados. E eu não estou falando nem da maneira de jogar. Eles vivem ainda como se fosse possível reproduzir aquilo. Eu, por algum tempo, achei que era possível reproduzir. Isso só aconteceu nos primeiros jogos com o Renato Gaúcho. Mas, sim, logo nos primeiros jogos, um período muito curto que deve ser desconsiderado exatamente quando, taticamente, não havia quase nenhuma instrução por parte do técnico, foi se perdendo, porque quando foram necessárias soluções táticas para o técnico ganhar o respeito profissional dos jogadores, elas não apareceram. E o Flamengo foi sucumbindo e piorando cada vez mais com o próprio Renato Gaúcho. E hoje, o time está na mão dos jogadores. O time não está na mão da diretoria, o time não está na mão do próximo técnico. O time está na mão dos jogadores. Então, se alguma coisa não funciona, e eu não estou falando que o jogador quer derrubar o técnico, que o jogador é mimado, não. Para mim, parece que você precisa virar a chave de 2019 e eles não conseguiram virar. Eles tentam, mas eles não conseguiram virar. Até dentro do elenco. Até dentro do elenco. Porque acho que isso pode ser uma etapa, até isso é difícil, porque... Quando a gente complexo. fala em 2019, a gente fala 2019 que está na cabeça de gente fora. Torcedor, mas assim, pode estar lá dentro. Mas dentro. Os jogadores são os mesmos, mas eles são os mesmos envelhecidos 3 anos também. Quem que você tem lá? Não são tantos os mesmos, muitos, hein? né? A sintonia é outra. Mas Arão, os mesmos você pessoas falou da sintonia. no branco. Mas é uma turma que não é mais titular. Você vai botar o Diego, Arão, os dois Diego. Mas eles estão lá, parece que eles são sempre a solução. E para a diretoria fica cômodo. Igual você falou, eles tinham a vontade de fazer a reformulação logo em 20. Mas, eles têm ali o escudo de deixar esses caras lá, com esses caras aqui, o Flamengo de 19... É só achar o técnico que vai voltar a jogar. Você entende? E, na verdade... Eles são lá o escudo o tempo todo. E todos vai eles... funcionar de novo. 2019 teve um impacto tão grande para esses jogadores a ponto de o que eles conquistaram, o que eles se transformaram, ter um impacto direto na fome deles de fazer de novo. Os jogadores ficaram tão grandes pelo que aconteceu. Só que não foi só os jogadores que ficaram grandes, os dirigentes também. Então, por causa de tudo isso que o Flamengo viveu, um virou vereador e talvez vire agora candidato a deputado, o outro quase voltou para a administração da Petrobras nas mãos da presidência da República. Não foi porque começou a ser cobrado. Todos eles ficaram grandes demais pelo que aconteceu. E há um distanciamento e eles não querem se arriscar. Então, a diretoria, eu não vi vontade da diretoria ela colocar a mão no elenco para fazer esse tipo de movimento que tinha que ser feito. Quem que mandou fazer? O Paulo Souza. Quem que mandou fazer? O torcedor organizado. Ela lava as mãos. Chegaram a marcar a reunião com o organizado. embora. É lógico. Então todos eles se beneficiaram tanto do que aconteceu em 2019 que eles me parecem reféns disso. Tanto diretoria quanto jogadores. E sem condição para grandes coisas mirabolantes, acho que o trabalho de quem chega é tentar encaixar peças assim, apaziguar, conversar. À vontade. O que te incomoda? Isso me incomoda. Como é que você gostaria, você se sente bem? Eu acho que o Renato fez um pouco disso quando chegou, viu, Calçade? Mas o Renato chegou meio nessa de... Mas não é só isso. O Everton, o Gabigol, como é que era aquela história de vocês? Mas chega um momento que precisa de treinador. Mas mas o Dorival exatamente. Encaixar ali e tal, fazer jogar, e jogar um pouco da responsabilidade, não é isso que você quer? Então eu estou te dando aquilo que você quer. Definir o setor defensivo também, né? Claro, nós vamos jogar com 3 zagueiros, nós vamos jogar muitos problemas de contusão. Enfim, tem que isso definir. É preciso também entender. Agora, se essa turma sair definitivamente do departamento médico, ele tiver condição de escalar a zaga a melhor possível, definir a volância, porque ali é um entra e sai que não consegue. E ele tem Arrascaeta, ele tem Gabigol, tem Everton Ribeiro e, em algum momento, o Bruno Henrique. Então, e aí? Esse é o quarteto? Vai reconstruir? Tem o Pedro no banco. Então são só 2 volantes, são 3. Jogadores não dá para jogar com um trio no meio de campo.
não vou chamar de volante. Eu senão achei o povo vai Muito achar bom o que- Dorival chegar, mas não precisava ter deixado o Paulo treinar hoje à o que tarde. aconteceu, se a gente voltar, se a Paulo gente, Souza, se a acho gente que não pegar um precisava passar recorte por isso. recente, nas últimas semanas a gente teve o técnico do Flamengo fritando publicamente o seu goleiro reserva, o Diego Alves, por um mal entendido entre eles, e criticando a própria diretoria, o técnico tendo que se reunir com as lideranças para pedir desculpas, né, por uma acariação entre ele e o Diego Alves, uma coletiva muito mal sucedida que tentou explicar e não explicou nada. Na sequência, o técnico é demitido para todo mundo, menos para ele, dá treino enquanto o outro está sendo contratado. Então, assim, a gente está falando de gestão. E a gente falou há pouco do Palmeiras, e o trabalho de campo, ele conversa com o que acontece fora de campo. O Flamengo, o atual, também é uma zona dentro de campo e é uma zona fora de campo. Se fosse gestão profissional e tivesse um CEO, o CEO tinha ido pra rua. Sim, então não adianta Há só muito trazer tempo. o Dorival e apostar entre É aspas, no política de feijão com clube. arroz desse processo de um técnico brasileiro que conhece esses caras, se não arrumar um entorno. É porque o Flamengo de 2022 ele é uma bagunça, mas uma bagunça gigantesca. E aí vai trocar de Paulo para Dorival, para Jorge, para Rogério, para Renato, e vai mudar um pouco, mas os problemas vão continuar acontecendo. E que vão continuar coisa, né? acontecendo. E é um clube que se organizou financeiramente, que teve esse boom em 2019 de você olhar e falar, nossa, esse time vai dominar o cenário brasileiro, sul-americano, sei lá por quanto tempo. Sim. E eles conseguiram estragar boa parte disso. Eu dizer Gestão. tudo não, porque outros títulos vieram, finais importantes e tudo, mas conseguiram estragar boa parte disso. Nós temos uma tela que apresenta um pouco do que tem sido recentemente a carreira do Dorival Júnior, que de certa forma foi resgatado pelo Ceará, né? Olha lá, de 15 a 17 Santos, ali 65% de aproveitamento, depois a passagem pelo São Paulo, Fez um bem bom menor, trabalho, né? mas fez um bom trabalho. Pegou o time numa bomba, São Paulo, na né? zona do rebaixamento, Foi. lá após o Rogério Ceni. Foi. Teve que reconstruir o time durante... Fez um bom trabalho no São Olha Paulo. lá, 51% de aproveitamento. Não era aquele São Paulo que foi a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, que levou um gol no fim, na arena? Não, esse... Não, esse foi de 19, esse era o Diego Aguirre. Diego Aguirre? Não. Não, esse... Que era o time dos Foi o dois Cuca. técnicos. Esse foi o do Cuca. Mancini. Era o Começou time o dos ano- dois técnicos. Era Mancini e Cuca, era Mancini e exato. Cuca. Aí, ó, o Flamengo em 2018, com uma passagem pequenininha de 12 Vice-campeão jogos, brasileiro. quase que um tampão ali na reta final. O Atlético Paranaense em 2020, 16 jogos. Repare, ó, as 3 passagens mais recentes, a última do Ceará, por motivos óbvios, não passaram de 20 jogos. E o trabalho do Furacão foi um trabalho duro, que foi o trabalho assim que o Thiago Nunes saiu e que jogadores importantes foram vendidos também. Então era um momento de transição do Furacão, em que o Dorival foi demitido estando de quarentena. Ele pegou tem Covid, mostrado essa capacidade estava de em adaptação casa, rápida, né? foi demitido estando em casa. E no Ceará fez um bom trabalho. Sim, o Dorival ele não é um técnico de ponta do futebol brasileiro, mas ele é um bom treinador. O que eu acho curioso é que, se em janeiro, e o Dorival estava desempregado no começo do ano, e pelo menos a gente não tem informação de algum clube grande que estivesse procurando. Então, se em janeiro alguém falasse, Dorival, você vai virar o semestre comandando o Flamengo, ele ia falar... Ou então, torcedor do Flamengo, em janeiro. Sabe o Dorival que está sentado em casa, no ele. sofá? Você vai virar o semestre com ele sentado no seu banco As de coisas reserva. são tão doidas no Brasil que bastaram 11 jogos É pelo incrível, Ceará. é incrível. 11 jogos. Mas ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico, 18. mas ele estava fora do radar. Fora do radar desse sétimo treinador do Flamengo do Abel para cá. Sim. De 19 para cá. Começou 19, novo projeto. Quando ele foi demitido, veio Abel. Isso. Então, assim, agora ele volta. Com a nova administração. Nova do administração. presidente Landim. É o 7º treinador dessa administração. Que foi o Abel, o Jesus, Então, o seguinte. Domi, Rogério Ceni, Renato. E me Dá chama, quase- me chama muito a atenção. Dá dois por ano aí até 6 agora. meses de contrato só, isso me chama muito a atenção. Ele claramente sabe que ele não é a bola da vez dos caras. Mas ele sabe também que se ele elevar o padrão do time, ele volta pro mercado grande. Porque é o Flamengo. O Flamengo faz qualquer um que tem sucesso E, assim, se eu ficar vi, enorme. eu não vejo, assim, tocar nesse ponto, eu não vejo nada contra ele ter saído do Ceará. Porque o futebol brasileiro é assim, ou você leva um pé, ou você dá um pé no traseiro do outro. Em algum Porque, momento isso vai acontecer. Geralmente, os Certeza. isso que ele fez é mais raro. Sim. Geralmente é o treinador que leva. Pá, pá, pé na bunda. Pum, 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 pum. Aí quando o cara, ele dá o pé, que falta de ética.
porque ele Às vezes dá certo, às vezes não dá Às vezes não dá certo. certo. Lembra do Rogério no Fortaleza? É o mercado, gente, isso é o mercado de Cruzeiro. trabalho. Eu acho bacana esse quando se Mancini leva para o trocou futebol. a América pelo Grêmio É e isso. tal. Perfeito. Depois trocou o Atlético Goianiense pelo Corinthians, eu não sei o quê. Acho incrível quando se leva para o futebol algo que a vida real não tem. Não tem. As pessoas mudam de emprego, no futebol não pode. É uma falta de ética. Então tá bom, você vai ficar naquela empresa a vida toda, se você quiser mudar, não. Mas às vezes o vai pegar Fábio Sport mal. reclama com a gente, Não dá- porque aqui a gente defende muito a manutenção deles. Mas tudo bem. Pô, mas dirigente, não deixa. O Carilli, 15 dias. Mas pô, que absurdo. aí né? estamos Não sei o quê. falando do trabalho. Aí quando E acontece o contrário, fala, aí Mas agora. para cada eles um não- desses são 20 que caem, né? sim. Mas, claro. mas ali é o seguinte, uma coisa é mais. você defender que para ter o resultado é preciso ter um mínimo de trabalho. Não dá para ser em 10 dias. Então, obviamente, você tem que esperar mais. E a outra é o treinador falar para o clube, eu vou para outro. Recebi uma proposta melhor. Recebi uma proposta melhor, vou para outro. Chato para o Ceará? Péssimo. O Ceará queria que ele saísse? Não. Mas se ele perde 4 jogos, 5 jogos, Ele vai embora. Não, aí tudo bem. Aí tá Acabou a certo. magia. E o que Aí se, tá certo. e o que se Acabou a fala, magia. e o que se fala é que o Ceará tem interesse no Gustavo Morínigo, Isso que técnico eu ia do te falar. Curitiba, Se fala que está é- empregado. Isso. Se fala que é chato procurar por alguém que esteja empregado. Mas aí, ao perder o técnico, ele o também mercado. vai procurar o empregado. Não, nem é chato, Não né? tem tanta senhor? gente sobrando desempregada aí com qualidade para E o horror nessa história toda é, Paulo Souza foi dormir pendurado no lustre, já caído, mas era treinador do Flamengo ainda. Mas aí, durante a tarde, quando surge o nome do Dorival, ele dá um treino como interino, É isso e aí. quando termina o treino, ele é ex-treinador do Flamengo. Hoje eu acho Maravilhoso. Você imagina o Paulo Souza ali, né? É. Tá dando aquela puxada, Flamengo, já tem treinador, o cara já pegou a mala, já tá despediu vindo, dos eu tenho um jogadores. treino para dar. O Zupac que é craque nisso. Imaginou se o Paulo Souza põe uma foto no História ali. Eu tô dando treino no Flamengo. Exatamente. 24 horas depois Já ele não já tá vai, sei né? lá E o onde. que o professor Calçade falou, o jogador, a alimentação dele, o sono dele, o dia dele, a folga do jogador, a não folga do jogador, o treino é tudo pensado para os 90 minutos. 90. Para que serviu o treino? Para movimentar. e quando ele chegou, ele tava E no não hotel, jogou, né? você precisava do técnico E não demitido. O jogou. Flamengo tá no hotel em Atibaia, né? Sim. Correu o risco dele chegar lá no quarto depois do treino para tomar um banho e a chave não tá funcionando. Nem Foi na recepção, o cara fala, não, nós trocamos Aí é muito o dono. deselegante. A é muito luzinha tá deselegante. vermelha ali, né? Sua mala tá ali na recepção. Esse quarto agora é de outro. Pô, isso é brincadeira. Beirou a falta de respeito mesmo. Isso é constrangedor. Só faltou acontecer Olha lá, isso. o treino de hoje, ele Olha tá lá, ali, ó. Isso é constrangedor. Ele é chega, constrangedor. ele volta para a recepção, fala assim, minha chave não tá funcionando. Ele fala, seu Dorival? Ele fala, não. Pois é. Paulo Souza. Exato. O senhor é o senhor Dorival. Isso acontece também. O quarto agora é dele. Isso Pô, acontece não, também porque eu o acho que Flamengo não virou tem nenhum desrespeito integrante mesmo. fixo da sua comissão técnica. O que também tá errado. É uma maluquice. Também tá errado. Claro. Se falasse pro Diego, Puxa aí o treino. Não. Ou treino aí então, é aquele, sabe aquele. Você vai nesses hotéis onde tá tudo incluso, Sim. aí você não aguenta mais comer, mas você olha ali uma mesa de sobremesa e Só fala assim, mais pô, uma, né? aí alguém vira pra você e vai, pega, tá pago. Então eu acho que assim, deixa ele dar mais um treino. Tá pago, é. Fácil parte do salário do mês, tá tudo fácil. Se eu Mas falando pudesse, sério, se eu eles podiam pudesse, não ter aguento levado- mais, não, mas Eles tá podiam pago, já só ter mais um. levado, antes do jogo do Bragantino, o técnico do Sub-17, porque isso está decidido desde a derrota lá no final de semana, era gotinha d'água. Ou será que se ele ganhasse de 4-0 do Bragantino ia continuar? Talvez, Ó, né? só digo uma Talvez, coisa, né? eu adoraria, Talvez. essa é uma resposta que a gente não vai ter, ter ouvido a conversa entre os jogadores, principalmente os líderes do elenco, desde o momento que o Jorge Jesus decidiu sair e depois de cada técnico trocado. Eu queria saber o que os jogadores conversam. Tenho muita curiosidade. Né? Quando o Jorge Jesus saiu, como foi a conversa? Foi, e agora? Como vai ser? Chega o Domi, e agora? O Renato depois cai, e agora? O Rogério cai. O que os jogadores falam agora? Você vê, os jogadores estão correndo, estão treinando, são pagos para isso, mas o que eles conversam? Porque não é possível que não se converse sobre esse assunto. Eu gostaria muito de saber o que Você quer, você quer entrar no grupo de zap dos caras. né? Eu adoraria. O Miller entrou no grupo. A mudança... Eu que adoro grupo de zap, você sabe disso, Só né? pra gente terminar aqui, daqui a pouco tem o... Vamos falar, tem mais um restinho de programa, falar um pouco do jogo. Sim. Não, a mudança de movimento do Flamengo me chama a atenção, porque
o Flamengo deu a sorte de achar o Jorge Jesus, porque não foi nada planejado, ganhou tudo ali. A partir dali, o Flamengo pensou sempre alto, né? Foi buscar um técnico europeu, escola Guardiola, depois buscou o Rogério, que era o técnico sensação, depois pegou o Renato, que era um técnico vencedor que estava no mercado, que era o caminho natural, pega o Paulo Souza, que é um técnico de Copa do Mundo, e agora dá um passo atrás. Então, o Flamengo, na minha visão, nesse momento, para de pensar em ser especial, para tentar fazer o básico e talvez, a partir do básico, com o Dorival, reencontrar o caminho. É uma mudança de rota, essa escolha pelo Dorival. Escolheu um bombeiro agora, né? Sim. Agora não podia ir no mercado buscar... Contrato de bombeiro Eu acho que também. fez uma boa escolha, contrato dentro de do possível. bombeiro. Eu acho também, ó, eu gosto de trabalhar, seja feliz lá. Ó, nota